queremos cumprimentar os santos e eleitos de Deus com a paz do Senhor. Vamos iniciarmos com uma oração. Soberano Deus, em cuja presença nós estamos e nos encontramos, queremos atributar a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque Tu és digno, Tu és o Cordeiro de Deus, Tu és aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu de entre os mortos, está vivo à direita do Pai. Por isso que o Senhor falou para Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus, o Senhor é a ressurreição e a vida. Nós acreditamos que Tu és o nosso Salvador amado, aquele que se sacrificou por nós. Verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Obrigado porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Que o Senhor venha revelar tamanha salvação para aqueles que não Te conhecem, para aqueles que estão, meu Senhor da glória, na cegueira espiritual, porque o Senhor é aquele que abre os olhos dos cegos e dá visão. Tu és aquele que chama o homem das trevas para a sua maravilhosíssima luz. Deus vai salvando vidas, meu Senhor, nesses últimos dias. Vai libertando, Pai, vidas do cativeiro. Quantas pessoas no cativeiro do vício, no cativeiro do pecado, da iniquidade. Quantas pessoas enganadas, presas espiritualmente. Mas o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que transforma. O Senhor é aquele que faz. Por isso o Senhor vai alcançando, Pai, aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que estão afastados, distanciados dos Teus caminhos. Vai trazendo de volta, meu Deus. Vai chamando, Pai, para a Tua presença. Meu Deus e meu Pai, queremos colocar diante de Ti nessa tarde, Pai, aqueles que vão assistir esta live, ouvir a Tua palavra e receber do Senhor. Aqueles que vão estar nesse momento conosco, aqueles que vão estar mais tarde, aqueles que vão estar outro dia assistindo essa live. Que o Senhor alcance através da Tua palavra, que o Senhor venha visitá-los com poder. Meu Deus, fazendo prodígios, sinais e maravilha na vida dos ouvintes, das suas famílias, dentro das suas casas, que o Senhor venha quebrar o jugo do valente, que o Senhor venha entrar em lares e trazer paz, trazer alegria, trazer salvação, trazer vida. Meu Deus, colocamos diante de Ti os ouvintes, meu Senhor da glória, porque Tu és aquele que faz, Tu és aquele que opera, Tu és aquele que verdadeiramente peleja por aqueles que verdadeiramente crê no Senhor e na Sua palavra, Pai, porque a Sua palavra é poder de Deus. Vai despertando, Pai, as vidas, Pai, para conectarem-se conosco, para estarem recebendo do Senhor a palavra que liberta, que sara, que cura, a palavra que transforma, a palavra que dá vida, a palavra que é poderosa para fazer milagres. Nós acreditamos, meu Deus, que o Senhor é aquele que chama o homem e revela para ele, meu Senhor, o Teu amor, porque a Tua palavra diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito daquele, aleluia, que nos foi ortogado, aleluia. Nós cremos, Pai, que o Teu Espírito Santo foi ortogado às nossas vidas, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor se faz presente em nossa vida através da presença do Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, por este privilégio de Candarábia, de estarmos, Senhor, na Tua presença, Pai Celestial. Meu Deus e meu Pai, que essa tarde seja uma tarde de poder, que vidas sejam tocadas pelo Teu poder e tenham uma experiência de poder, uma experiência de vida contigo, meu Deus. Porque eu creio, Pai, que apenas uma palavra e alguém é alcançado e tocado pelo Senhor. Darabacamastecmiácia, Deus de poder e de glória, acreditamos, Pai, aleluia, que Tu és o Deus do impossível e que nessa tarde de milagres o Senhor vai alcançar o impossível de cada um, porque Tu és Deus para contemplar
aleluia, o sofrimento, Pai, daquele que está necessitando de um socorro, necessitando, meu Senhor da glória, da ajuda e do auxílio do eterno, do auxílio do céu. Amém. Amados, enquanto os irmãos estão se conectando conosco, nós vamos ouvir um hino abençoado aqui de Marcos Antônio. E vocês podem já marcando outras pessoas, convidando outras pessoas e compartilhando nos grupos de Facebook a qual você faz parte, compartilhando também com outras pessoas. Amém? Ô glória! Irmão Berto, seja bem-vindo, meu querido. Os irmãos estão já se conectando conosco. Irmã Júlia Gomes, ali de São Paulo. Vamos estar orando pela sua vida espiritual. Betinho Santos, seja bem-vindo. Pastor Ana Jacó, Suíça Francesa, seja bem-vinda. Ô glória! Nessa tarde, peça o sangue do Cordeiro na sua casa, para que nenhum mal venha te suceder, para que nenhuma praga venha chegar à sua tenda. Aonde tem sangue do Cordeiro, o destruidor não entra. Patrícia Santos, ali de Laranjeira, Sergipe, da comunidade Fogo Restaurador, seja bem-vinda. Ô glória! Amém, irmã Júlia, obrigado aí pela lembrança da pastora Raquel, amém? Pastora Ednete Barbosa, seja bem-vinda. Ô glória, vamos adorar a igreja. Vamos exaltar aquele que é digno de toda glória, toda honra, todo louvor. Pastora Ana Jacó, dá um abraço aí no pessoal de Neuchâtel e de toda a Suíça Francesa. Ô glória, olha aí ó, o livramento que Deus deu ao povo. Um grande povo, isso provado está. Que nenhum deles pereceram. Francisca Paula, seja bem-vinda. Ô glória, em cada casa tinha o sangue do Cordeiro. Coloca, Jesus, o teu sangue aqui nos umbrais da nossa casa, Pai. Aleluia. A irmã Júlia já compartilhou com os amigos, coisa linda. Aleluia. As setas de Satanás, porque Deus está conosco. Ô glória, como está a tua casa, meu irmão? Se na sua casa tem um fio de escarlate. Irmã Leiliane, aqui da sede, seja bem-vinda. Dá um abraço no irmão Eduardo. Ô glória, tem um fio de escarlate, santo sangue de Jesus. É isso aí, irmão Humberto, estamos cercados com muralhas de fogo. Ô glória, que benção. A irmã Francisca está na praia lá de Aracaju trabalhando, mas está ligada na live. Glória a Deus. Eu vou escolher aqui um fundo musical para a gente entrar na mensagem da tarde. Vamos adorar a Deus nessa tarde. Exaltar aquele que é digno. Deus no poder de glória.
Glória a Deus. Queridos, a nossa estratégia de trabalho é a mesma, mas para quem está entrando hoje na nossa live, né, eu vi pessoas diferentes. Você começa a compartilhar nos grupos de Facebook, você que faz parte de grupos, principalmente grupos, né, cristãos, e pode também compartilhar na sua linha do tempo. E você pode marcar nome de amigos, porque essa live vai ficar disponível no Facebook, e ainda que a pessoa não assista agora, mas pode assistir depois, porque eu tenho orado para o Espírito Santo ir tocando, para o Espírito Santo ir chamando a atenção das pessoas através da palavra. E tem pessoas que têm me ligado. Já ontem me ligou uma pessoa de Goiânia, que assistiu às lives e queria estar orando conosco. Então, cada dia pessoas novas mandando WhatsApp, ligando, mandando mensagem no Messenger, pedindo ajuda espiritual, porque essa live tem chegado em muitos lugares por causa do seu compartilhamento. Então, eu sempre digo, né, deixa Deus usar o seu dedo digital e compartilha o máximo. Amém? A pastora Ana Jacó está dizendo que compartilhei também com alguns, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Amém. É isso aí, todo mundo na visão, compartilhando, coisa linda. Queridos, o Senhor me deu uma palavra, acho que era 2h da tarde, e essa palavra veio no meu coração, veio forte no meu coração, e é a palavra da tarde de hoje. Amém? Deus abençoe nosso irmão Eduardo aqui da sede, bênção de Deus. Nós vamos estar orando, viu, Eduardo, pelo verdurão. Aqui na Colônia Agrícola, o irmão Eduardo abriu um verdurão. Quem quiser comprar fruta, verdura, legume, é logo aqui na esquina, perto da igreja. Amém? Quem mora aqui na Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires, Distrito Federal. Queridos, nós vamos ler no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 14 e 15. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 14 e 15. Deus me deu essa palavra, era umas 2h da tarde. Eu vou estar lendo, amém? Quem quiser nos acompanhar, pode acompanhar. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Ele estava dentro do barco, mas dentro do barco só tinha um pão, e eles esqueceram de levar pão. E ordenou-lhes dizendo, Jesus falando com eles, né, com os discípulos: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. É interessante que aqui é uma situação natural, terrena. Os discípulos esqueceram de comprar pão, e no barco só tinha um pão, só que eles já estavam dentro do barco. E Jesus Cristo usa aquela situação normal, cotidiana, para trazer uma mensagem espiritual para os discípulos. É por isso que nós temos que estar ligado com Deus, porque às vezes Deus vai permitir uma situação natural, uma situação cotidiana, mas dentro daquela situação, Deus, o Espírito Santo, vai querer falar contigo. Isso acontece muito comigo. Muitas das vezes, o Senhor permite situações na minha vida, situações normais que acontecem, para falar comigo. Teve um dia desse que eu fui no centro de Taguatinga, e eu entrei no banco da Caixa Econômica, e eu esqueci a minha chave do carro no caixa eletrônico. Muitos caixas eletrônicos. E ali, quando eu já estava indo para o estacionamento, eu me lembrei que tinha esquecido a chave e não sabia na onde. Aí fui na farmácia, fui em todos os lugares que eu passei. Aí veio bem forte, Caixa Econômica. Aí eu fui na Caixa Econômica e perguntei a um dos guardas, e foi uma mulher que me atendeu, e ela falou
que ia falar com não sei quem e perguntou e falou que não. Só que ali eu percebi depois que ela não soube dar a explicação que eu tinha dado para ela, para outra pessoa. E eu fui já voltando pensando, meu Deus, a chave do carro, a chave lá de casa, da garagem, fiquei pensando, e o Espírito Santo, Caixa Econômica, mandou eu voltar. Aí eu voltei. Quando eu voltei, quem me atendeu foi outro guarda, e eu expliquei direitinho tudo. Ó, o carro é um Siena, é a chave de um Siena, e pá, ele foi lá dentro, e estava lá dentro guardada. Aí o Senhor começou a falar comigo que aquilo que Ele determinou para a nossa vida, aquilo que é nosso, ainda que a gente tenha um momento de perda, mas Ele restitui. Então, às vezes vai ter situações que Deus vai permitir na sua vida, situações normais, aonde o Espírito Santo vai usar aquela situação para lhe falar algo espiritual. Foi esse caso aqui. Os discípulos não levaram o pão, esqueceram o pão. E todo mundo esquece de alguma coisa, né? Quem nunca esqueceu de alguma coisa? E só tinha um pão dentro do barco. Aí Jesus Cristo usa essa situação para falar de um fermento. Mas não era o fermento do pão cotidiano, do pão nosso de cada dia. Não. Ele queria falar do fermento do pão espiritual. Aí ele chega para os discípulos e diz: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eu fiquei pensando o que seria o fermento dos fariseus e o que seria o fermento de Herodes. E ali o Espírito de Deus, através da própria palavra, foi me trazendo que o fermento dos fariseus era a tradição religiosa. Ou seja, os fariseus eram aquela religiosidade seca, aquela religião seca, sem unção, sem amor, sem poder. E o fermento de Herodes era o secularismo, o mundanismo. Aí Deus começou a me dizer que tem dois tipos de fermento querendo fermentar a igreja, fermentar a doutrina, fermentar a pregação, fermentar o estudo, o nosso alimento espiritual. E o primeiro fermento é o dos fariseus, religiosidade. Tem igreja que é regra até umas horas. É legalismo, é lei em cima de lei. Mas a revelação da palavra no Espírito, o amor de Deus que é derramado no nosso coração, a santificação de dentro para fora, porque é uns crentes com aquela religiosidade, aquele legalismo, aquela santidade exterior, mas o coração cheio de rapina, o coração precisando de amar e de perdoar, o coração precisando da palavra revelada para ser um cristão espiritual de fato e de verdade. Isso aí é o que? O fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é justamente aquela pessoa que vive uma santidade de aparência, vive uma religião de aparência, mas no coração dela, ela não é cheia do Espírito Santo. Ela não entende a palavra profundamente. Ela até que consegue manejar uma revista de escola dominical, um esboço, mas ela não tem a revelação daquilo que ensina. É como se estivesse no raso. Pensa que está no fundo, mas está no raso, porque não tem a experiência dada pelo Espírito Santo.
não tem a palavra vivificada pelo Espírito Santo, não tem a palavra dada pelo Espírito Santo de Deus. Então é aquela pessoa que prega, ensina, que vai num culto de doutrina, num culto de avivamento, só que no culto de doutrina não tem a revelação da palavra para mudar de vida, para sair do comodismo, da zona de conforto espiritual. E no culto de avivamento até se emociona, mas não é impactado com o poder de Deus. O poder de Deus que vai trazer mudanças. Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de dentro para fora. Então é aquela pessoa que não é impactada. Eu conheço pessoas que têm 10, 20 anos de crente, mas elas não têm uma mudança. São pessoas ignorantes, são pessoas brutas, são pessoas que nunca perdoou, que vive barreiras com outros, ou até com pessoas da própria família de 10 e 20 anos. Por quê? Porque é o fermento dos fariseus. Tem apenas aquela aparência de cristão, aquele perfil externo de cristão, mas o coração ainda não foi invadido pela presença de Jesus Cristo. O coração ainda não foi cheio do Espírito Santo de Deus. E por ela não ter a ação do Espírito Santo na vida dela, ela não consegue mudar de vida. Ela não consegue amar, não consegue perdoar. Ela não consegue mudar o jeito de falar, o jeito de conversar com as pessoas. Vive naquele comodismo, naquela zona de conforto. Eu já adotei a minha ira, e eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. E vai adotando os bichinhos de estimação da alma. Vai adotando a ira, adotando a inveja, adotando o ciúme, adotando a ignorância. E fica naquela zona de conforto mesmo. Ouve estudos, ouve pregações, mas ela não fica com a visão da palavra que está sendo pregada, ensinada. Ela fica com a visão da sua tradição humana. Por isso que o que deixou os fariseus sem ter uma experiência com Cristo foi a tradição deles. Uma vez Jesus Cristo olhou para os anciões e disse assim: vós invalidais o meu mandamento. Qual é o mandamento? A palavra que Jesus estava revelando, as boas novas que Jesus estava trazendo. Vós invalidais o meu mandamento por causa da vossa tradição. Você sabia que uma pessoa que vive a tradição, ou tradição de família, ou de uma velha religião, ou uma tradição até de uma cidade, de um estado, de um país, você sabia que essas pessoas que vivem na velhice da tradição, que elas engessam o pensamento? Ou seja, não, eu penso desse jeito e é desse jeito. Mesmo uma pessoa mostrando na Bíblia que o pensamento dela é oposto ao que a Bíblia ensina. Porque são pessoas que têm já suas opiniões engessadas. Eu queria que vocês colocassem no comentário: minhas opiniões engessadas serão quebradas pelo poder da palavra. Sabia que você tem ídolos dentro de você? Opiniões contrárias à Bíblia que você engessou, que já está endurecido dentro de você. Você sabia que isso são ídolos? E você está se curvando a emoções iníquas, a pensamentos pecaminosos, a pensamentos que contrariam a verdade da palavra de Deus. Mas eu quero que você digite aí nos comentários: minhas opiniões engessadas serão quebradas pelo poder da palavra de Deus. Coloque aí. Enquanto vocês colocam aí: minha opinião engessada
será quebrada pelo poder da palavra de Deus. E quando você coloca isso, a missionária Elane aqui da sede já colocou, eu vou beber água. Quando Jeremias disse que a palavra de Deus é martelo que esmuiça a penha, é verdade que a palavra vem para quebrar aquilo que está engessado, aquilo que está petrificado dentro de nós. Cuidado com o fermento dos fariseus. Eu já vi cristãos que tinham muito tempo de crente caírem endemoniados depois de uma oração fervorosa. Eu orei por uma pessoa que era crente de muito tempo. Quando eu coloquei a mão, o demônio se manifestou. Agora por quê? Que era uma pessoa cheia de ira, uma pessoa com problemas profundos de mágoas. Então ela já estava com os ídolos na alma, engessado. Já estava com os ídolos engessados na alma. E o demônio se manifestou, nós expulsamos, e depois eu falei para a irmã que ela precisava quebrar as iras, as mágoas do coração dela, para que o Espírito Santo habitasse. Porque tem pessoas que até falam em línguas, até são usadas em dons espirituais, mas o Espírito Santo de Deus não está ali habitando. Ela é usada pela misericórdia. E quando o Espírito Santo não habita, aí o demônio entra. Por isso que está escrito lá em Efésios 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. O fermento dos fariseus vai deixar você vazio, porque é só religião, é só lei. Mas não tem amor, não tem santidade de dentro para fora, não tem a essência da transformação de Cristo. Cuidado com o fermento dos fariseus. Tenha muito cuidado. Tem muitos cristãos vivendo uma religião seca, vazia. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não se embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amados, quando a gente se enche do Espírito Santo, nós se enche de amor, porque o fruto do Espírito Santo é amor. Quando nós se enchemos do Espírito Santo, nós se enchemos de benignidade, porque o fruto do Espírito Santo é benignidade. Aí a gente vai entender quando Paulo diz, olha, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Aí você vai entender essa palavra, porque a benignidade do Espírito Santo está operando dentro de você. A benignidade de Deus está agindo dentro de você. Aí quando você se enche do Espírito Santo, você se enche da bondade de Deus. E você sabe o que é bondade de Deus no original? A bondade, no grego, é repulsar o mal e abraçar a verdade. Isso que é bondade. É quando você rejeita o mal e fica com a verdade. Por isso que quando você vai aconselhar uma pessoa e a pessoa está errada e você não diz que a pessoa está errada, está faltando bondade em você. Porque quando você tem a bondade do Espírito Santo, você vai confrontar o erro da pessoa por amor a ela. E este amor é chamado de bondade, para que ela saia do caminho mal, para que ela se desperte da maldade do coração dela, ou até de um erro ignorante, porque tem pessoas que estão fazendo coisas erradas, porque não sabe ainda que aquilo é errado. Isso chama-se de ignorância. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas depois que o Espírito Santo nos mostra a nossa ignorância, aí a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Aí a gente vai procurar fazer o que é bom. E isso é bondade. Amém? Eu quero ministrar que você vai ser cheio do Espírito Santo e que a bondade de Deus
vai estar em você. Por exemplo, um cristão que sabe que não pode mentir, mas todos os dias ele mente. Todos os dias ele mente. E todos os dias ele pede perdão. Aí eu pergunto, está pedindo perdão de verdade? Porque o arrependimento é quando eu me arrependo, ou seja, eu reconheci o meu pecado e eu vou deixar o meu pecado. Será que você está vivendo de arrependimento espiritual ou será que você está vivendo de emoção? Você nunca se arrependeu, porque todos os dias você mente. E a Bíblia diz em João 8, versículo 44, que aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. É o pai da mentira. Entendeu, amados? A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. E todo aquele que ama e pratica a mentira. A Bíblia diz, aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Salmo 101, versículo 6. Então nós temos que ter cuidado, queridos. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quando eu me arrependo, eu confesso e deixo, porque o arrependimento tem duas virtudes: confissão e renúncia. Salomão disse: aquele que confessa e deixa. Então, quando eu me arrependo, eu confesso e deixo. Agora, esse negócio de pequei, perdão. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Agora, se pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós temos que ter cuidado para a gente não viver uma mesmice espiritual. Senão a gente vai ser meros religiosos. E a mera religião é fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus. Jesus disse, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Labandará, yaná, yodek, mintroflai. Cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus se preocupavam em limpar o exterior do prato, mas não limpavam o coração. E o crente religioso é assim. Ele se preocupa com a roupa. É bom se preocupar com a roupa, que serve a Deus tem que se vestir bem. Se preocupa até mesmo com a aparência, né? Mostrar que é santo pela aparência, mas não cuida do coração. O coração cheio de ciúme, de desconfiança, o coração cheio de ira, de revoltas, de frustrações. E a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aí tem tanta gente com problema de ansiedade e não sabe o que é. Sabe o que é? A iniquidade do seu coração. Você anda ansioso porque você tem muita desconfiança. A sua desconfiança acelera a sua ansiedade. Você é ansioso porque você tem muito medo. E esse medo desencadeia a ansiedade do seu coração. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você tem muita preocupação. Aquela preocupação que não deixa você confiar no Senhor. E a preocupação desenvolve ansiedade. Aí é onde gera os problemas psicológicos, os problemas emocionais. Por quê? Porque você não está guardando o seu coração.
Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Esses dias o Senhor me deu uma palavra, eu vou ler para vocês. Salmo 147, vamos ler. Essa palavra é muito forte. Salmo 147. Seja engrandecido o nosso Deus. Salmo 147, versículo 13. Porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Olha que palavra forte. O Senhor está dizendo que fortaleceu os ferrolhos da sua casa e que está abençoando os filhos que estão dentro dela. Porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Agora vamos aplicar essa palavra para a nossa casa espiritual, que é a nossa mente e o nosso coração, nosso espírito e nossa alma. O Senhor está fortalecendo os ferrolhos da nossa alma. Para quê? Para não entrar ciúme, para não entrar inveja, para não entrar rancor, mágoa, iras, para não entrar iniquidade, prostituição, adultério. E está guardando as nossas emoções, guardando os nossos sentimentos. E está abençoando a nossa casa espiritual. Quando fala de filhos, fala de frutos. E a Bíblia diz que nós temos o fruto do Espírito. É isso que Deus quer. Deus quer fortalecer a nossa fé. Deus quer fortalecer a nossa esperança, o nosso amor em Cristo, para que a nossa casa espiritual esteja guardada. Ô glória! E essa palavra também pode ser aplicada para a sua família. O Senhor está fortalecendo os ferrolhos das tuas portas e abençoando os seus filhos dentro de ti. Ô glória! Deus está aguardando você e sua casa. Deus está aguardando você, seu esposo e seus filhos. Aqueles que estão dentro da casa, Deus está guardando. Deus está protegendo. Deus está livrando. Oh glória! Aleluia! Receba aí a proteção de Deus dentro do seu lar, dentro da sua vida, em nome de Jesus. Agora nós vamos falar do fermento de Herodes. Jesus falou que era para os discípulos terem cuidado do fermento dos fariseus e para os discípulos terem cuidado do fermento de Herodes. O fermento de Herodes é o secularismo querendo entrar nas igrejas. É o mundanismo querendo entrar nas igrejas. Por exemplo, enquanto o fermento dos fariseus é a falsa religião, é a religião demais, que a Bíblia diz que a gente não pode ser justo demasiadamente e nem santo demasiadamente. Enquanto o fermento dos fariseus é a religião em excesso, o fermento de Herodes é o liberalismo em excesso. A gente vê aqui dois extremos: o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E a igreja está sendo atacada pelo fermento dos fariseus, religião vazia, e atacada pelo fermento de Herodes, que é o liberalismo dentro da igreja. O fermento de Herodes é justamente aquelas ideias, aquelas ideologias, aonde as coisas mundanas são aplicadas dentro da igreja. A gente vê muitos louvores que se dizem evangélicos
mas são bem seculares. A gente vê, às vezes, alguma estratégia de evangelismo que é bem mundana. A gente vê algumas estratégias de teatro, de coreografia que são bem mundanas. Por quê? Porque o povo de Deus está deixando que o fermento de Herodes venha contaminar o pão deles. Entendeu, amados? Nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, a gente vê as pessoas postando no Facebook e no Instagram muitas mensagens. Algumas se dizem ser cristãs, mas quando você medita nessas mensagens, elas são meia mundana. Por exemplo, hoje mesmo eu entrei no Instagram e uma pessoa cristã, por falta de conhecimento, postou uma mensagem, só que a mensagem parecia ser cristã, mas não era. Entendeu? E uma mensagem que parecia ser cristã e, no fundo, uma mulher com um olhar sedutor e uma pose sedutora. E a cara dessa mulher, irmãos, parecia a cara de uma vampira. E colocando lá uma frase cristã para mulheres cristãs. Entendeu? Então a gente vê ali o fermento de Herodes. Uma foto sedutora com uma frase que parece ser cristã, mas não é cristã. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu sei que a igreja às vezes quer dar uma de inteligente, de filósofa, mas quando você pegar uma frase de um filósofo, veja se a frase dele tem consistência com a doutrina bíblica, com o pão do céu, com o pão de Jesus, porque ele disse: eu sou o pão da vida. Esse pão do céu não tem excesso de fermento, entendeu? Não tem excesso de fermento. Então, queridos, cuidado com o fermento de Herodes. O fermento de Herodes é aquilo que vem para fermentar o pão de Deus com as coisas mundanas, seculares. Eu já vi muitos cristãos postando frases de Chico Xavier no Facebook. Chico Xavier, meu irmão, foi um filho do diabo. Fez história no espiritismo e no ocultismo. Nós temos que ter cuidado com o fermento dos fariseus. A gente vê pessoas pregando mensagens de autoajuda, mensagens seculares, e o evangelho que liberta está longe. O evangelho que confronta o pecado está longe. O evangelho que salva, o evangelho que cura de dentro para fora está longe. Entendeu, amados? Temos que ter cuidado com o fermento dos fariseus. Tem muitos profetas no YouTube, e nós temos que ter cuidado, porque o que está acontecendo? Tem os profetas da prosperidade e tem os profetas do caos. E nem nós pode ser profeta da prosperidade e nem pode ser profeta do caos. Tem que ser profeta de Deus, que tem a palavra de Deus revelada e o Espírito Santo para usar. Porque o profeta do caos só vê destruição e miséria. E o profeta da prosperidade só vê um paraíso na terra. Agora o profeta de Deus vê o que Deus tem. Porque Deus tem castigo? Tem. Mas Deus também tem refrigério, porque a ira do Senhor dura um só momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem conserto? Tem. Mas Deus também tem vitória. Entendeu, amados? Esses dias, 2 pessoas pediram para mim analisar um vídeo de um profeta, e o homem falando acelerado com uma compulsão e cheio de previsões ruins, cheio de previsões de destruição, e só destruição, só morte, só destruição, só morte. E eu analisei o conteúdo
conteúdo e analisei também o comportamento do profeta. Eu percebi que não tinha unção, não tinha autoridade do Espírito Santo. Tinha compulsão humana para falar. E o conteúdo, só conteúdo de destruição. E pessoas que ouviram ficaram apavoradas, amedrontadas e disse: pastor, não tenho mais esperança nenhuma, porque aquele falou que não tem saída. Entendeu? Mas Jesus disse: enquanto vocês estiverem no mundo, vocês são a luz do mundo. Enquanto vocês estiverem na terra, vocês serão o sal da terra. Paulo disse que só tem um que resiste o iníquo, que é o Espírito Santo no seio da igreja, até que do meio seja tirado. Então, enquanto a igreja estiver na terra, tem avivamento, tem cura, tem salvação, tem vitória. O mundo pode estar em crise, pode estar em pandemia, pode estar em um caos, mas tem uma igreja que ora, que busca a presença de Deus e que chama à existência o reino de Deus. Alaba, suide, comanávia. Ô glória! Agora sabe o que é que eu vejo? Que esses vídeos desses profetas exagerados, o povo compartilha. Irmão, é tanto compartilhamento. Às vezes eu recebo o mesmo vídeo de várias pessoas. Agora, um vídeo de pregação genuína, um vídeo de estudo, uma live espiritual, são poucos que compartilham. Sabe por quê? Porque as pessoas não discernem aquilo que é do Espírito Santo. As pessoas estão na carne, estão na alma e ficam impressionadas. E vai compartilhar aquilo que impressiona. Amados, e a palavra de Deus não é para impressionar. A palavra de Deus é para ser aceita. A Bíblia diz que a palavra de Deus é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Então, às vezes nós estamos precisando de compartilhar mais as mensagens pregadas por pessoas que têm um testemunho de vida, por pessoas que têm revelação na palavra, que têm um conhecimento de Deus. Nós temos que compartilhar a pregação da palavra. Às vezes as pessoas não compartilham muitas pregações dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Compartilha mais esses fake news. Esses dias mesmo estavam fake news aí no WhatsApp sobre o uso de máscara que prejudica os pulmões e não sei o que, não sei o que. Eu percebi que era fake news por causa das amplas pesquisas que eu faço. Aí depois já mandaram: olha, o negócio lá foi fake news. Por quê? Porque as pessoas não têm discernimento. As pessoas não analisam aquilo que elas leem, aquilo que elas ouvem. E tem outros que nem leem e nem ouvem, já vai compartilhando sem saber o que está compartilhando. Meu irmão, é melhor compartilhar, aleluia, a pregação de um pastor que você sabe que prega dentro da graça e da verdade. É melhor compartilhar aquilo que é do Espírito Santo do que estar compartilhando coisas que você nem sabe o que é. Aí o excesso de informações, o excesso de vídeos, de informações, vai trazer ansiedade psicológica. Tem pessoas que andam ansiosas por causa do excesso de informações. Tem vídeos que eu recebo que só de eu olhar o início deles eu já sei que é perda de tempo. Então eu nem compartilho com mais ninguém, nem vejo. A não ser quando o Espírito Santo me toca, porque Ele quer me ensinar através dos erros daquele vídeo. Então nós precisamos verdadeiramente ter cuidado com o fermento de Herodes. Nós estamos na segunda etapa dessa mensagem. A primeira foi o fermento dos fariseus, religiosidade e legalismo. E agora nós estamos com o fermento de Herodes, que é liberalismo, mudanismo, secularismo. Secularismo nos hinos, nas mensagens, na forma de cultuar. Eu fui numa igreja que o culto parecia mais uma boate. Secularismo, fermento de Herodes.
Eu já fui em trabalhos cristãos que o perfil era todo de festa pagãs, secularismo, mudanismo, fermento de Herodes. A igreja é santa, a igreja é imaculada. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E a igreja está cada vez mais vazia. O povo de Deus está ficando vazio, aí está entrando em coisas vazias, coisas de homens, fermento de Herodes. Existem coreografias por aí, que é uma sensualidade na dança, que é uma sensualidade nas roupas que vestem. Tem que ter cuidado, fermento de Herodes. Amados, cuidado com o secularismo. Não queira imitar o mundo, mas que o mundo venha seguir o exemplo de Cristo em você. O mundo precisa ser impactado com o testemunho de Cristo através da sua vida. E não nós, como igreja, sermos imitadores do mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia diz que teve 2 homens que amaram o presente século, e Paulo denuncia a atitude deles. Porque aqueles 2 homens amaram o presente século. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz que quem ama o mundo é adúlteros. Que quem tem amizade com o mundo é adúltero, porque está traindo o amor de Deus. Está traindo o amor do Pai. Labanda remia ostek minha decamaia chobanai. Aleluia! Sua aliança é com Cristo. Derramando. Sua aliança é com Deus eterno, Pai celestial, o Pai das luzes. E nele não há variação nem sombra. Por isso que o crente não pode viver no subliminar, no oculto, no estranho. O crente tem que viver na luz. Na luz. Porque ele é o Pai das luzes. Eu já vi pessoas que se dizem ser cristãs, mas são obscuras. Você percebe que tem uma inclinação para o ocultismo. Você percebe que tem uma inclinação para o engano. Tem uma inclinação para a mentira. Tem uma inclinação para o engano de Satanás. E o crente não pode ser subliminar. O crente tem que ser luz. O crente tem que ser verdadeiramente transparente. Temos que ter cuidado, queridos, com o fermento dos fariseus, porque o fermento, de Herodes, porque o fermento de Herodes, ele vem para trazer uma mistura. Ele vem para deixar você morno. E você não pode ser morno, ou é quente ou é frio. Não pode ser morno. O fermento de Herodes vem para deixar você meio lá e meio cá. Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. E aqueles que estiverem cocheando entre 2 pensamentos, não vai ter salvação. Aqueles que estiverem cocheando entre 2 mundos, não vai ter salvação. Aquele que estiver cocheando entre a luz e as trevas, não vai ter salvação. Joel 3, versículo 14. Multidões e multidões no vale da decisão, mas o dia do Senhor está perto, e muitos no vale da decisão. Saia deste vale e se decida,
Quem é cheio do Espírito Santo é decidido. E eu decidi adorar a Deus, a servir a Deus e a estar na presença de Deus. Eu escolhi Deus. Terra na mandorebianai. Ô glória, se decida. É tempo de decisão. É tempo de estar na presença de Deus. É tempo de estar na luz de Deus. Alabanava, subinabiasté. Coloque aí nos comentários. Eu já fiz a minha decisão. Coloque. Eu já fiz a minha decisão. Ô glória. Terra, manto. Quem decidiu estar com Cristo vai trabalhar no emprego que Cristo determinou, vai casar com a pessoa que Cristo determinou, vai viver o projeto que Cristo determinou. Se você tiver essa decisão com o Senhor, todas as suas decisões vão ser dentro da vontade do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Márcia Feitosa, Fonseca, né? É Feitosa. Eu já fiz a minha decisão. Muito bem. Glória a Deus. Evangelista Sônia, eu já fiz a minha decisão. É isso aí, queridos. É tempo de decisão. Multidões e multidões no vale da decisão, mas o dia do Senhor está perto, e muitos no vale da decisão. Cuidado com o fermento de Herodes. Mas, depois que Jesus trouxe essa palavra espiritual, vamos ver aqui qual foi a reação dos discípulos. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Eles pensou que Jesus estava falando do fermento mesmo, do fermento dos fariseus, de Herodes, de pão mesmo. Eles não discerniram que era uma mensagem espiritual. E Jesus, conhecendo isso, ou seja, isso que eles não tinham discernido a mensagem espiritual. Por isso que a Bíblia diz que quem é espiritual discerne tudo muito bem, e de ninguém é discernido. Você vê que aqui os discípulos ainda não estavam cheios do Espírito Santo para entender o que Jesus falava. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Porque Jesus não estava falando do pão que estava faltando, estava falando da doutrina, do ensinamento espiritual. Não consideraste, nem compreendeste ainda? Ou seja, vocês não discernem o que eu ensino, o que eu falo para vocês ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Por isso que para o crente entender as mensagens espirituais, ele tem que quebrar o coração da razão, do entendimento racional, do entendimento humano. E ele tem que se quebrantar para Deus e saber que as coisas de Deus é espiritual e se discerne espiritualmente. Tendo olhos não vedes, ou seja, vocês têm olhos, mas vocês não têm visão espiritual. E tendo ouvido não ouves, ou seja, vocês têm ouvido, mas vocês não têm ouvido espiritual. E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães, ele quer dizer: eu não estou falando desse pão não, mas também vocês não estão lembrados não, que eu multipliquei os pães? Porque se tinha só um pão no barco, ele ia multiplicar. Por isso que a Bíblia diz: não andei ansiosos pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Por quê? Porque, meu irmão, Deus manda. Se está faltando coisa do dia a dia, está faltando comida, roupa, Deus manda. Ele quer que você entenda o reino. Ele quer que você entenda a palavra dele. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, pão, roupa, ele manda. Ele manda. Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço levantaste? Disseram-lhe 12. Jesus refrescando a memória deles, que Jesus, se o problema era o pão cotidiano, que só tinha um pão no barco, ele fez e faz, ele continua fazendo.
E quando partiu os 7 entre os 4.000, que foi a segunda multiplicação, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Nem eles entenderam a mensagem espiritual e nem entendeu o poder dos milagres. Por isso que nós temos que entrar no Espírito para a gente entender o ensinamento, a pregação e compreender os milagres, os sinais. E esses sinais seguirão aqueles que creem. Esses dias eu e minha esposa, nós, por entender o reino, por entender a mensagem espiritual, Deus tem mandado o pão cotidiano, Deus tem mandado as provisões. Esses dias eu e minha esposa estavam se alegrando no Senhor pelas provisões que Deus tem mandado para o nosso filho que está chegando, Melquisedeque. Por quê? Porque a gente entendeu o reino. Quando a gente entende o reino, esses dias o Senhor abençoou a minha esposa e o Senhor tocou no coração dela para abençoar um, para abençoar outro, e ela foi abençoando um, abençoando o outro financeiramente. E Deus nos abençoando, irmãos. Deus nos abençoando, porque quando a gente entende o propósito, quando nós entendemos o reino, aí todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Jesus falou que melhor coisa é dar do que receber. Então, amados, vamos viver esse evangelho de palavra revelada e de poder de Deus. De palavra oriunda das Escrituras. Palavra oriunda dos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Palavra oriunda dos ensinamentos do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia não é espada do teólogo, do bacharel, do PhD. Não, a Bíblia não é a espada de Moisés. Não, a Bíblia é a espada do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai te ensinar as sagradas letras. É o Espírito Santo que vai lhe ensinar a palavra de Deus. João diz que a unção nos ensina. E quem tem a unção do Santo sabe tudo. Sabe tudo aquilo que Deus quer que a gente saiba dentro da nossa vocação e dentro do nosso chamado. Glória a Deus. Aleluia. Amados, antes da gente orar, que hoje nós vamos orar pelo mês de abril, nós estamos nessa campanha, né? Cada live é um mês de 2021 e um propósito. Vamos orar pelo mês de abril de 2021 e por avivamento. É o propósito da live de hoje, avivamento, amém? Mas antes de nós orarmos, fica com essa mensagem, compartilhe, tem muitas pessoas precisando ouvir essa mensagem. Compartilhe. Mais tarde essa mensagem vai estar no YouTube. Você que é inscrito, vá lá, curta, comente e depois compartilhe. Compartilhe do YouTube para o bate-papo do Instagram. Compartilhe do YouTube para o Message. Compartilhe do YouTube para os seus contatos de WhatsApp. E compartilhe do YouTube para o Instagram, para o Facebook em geral. Mas compartilhe mesmo, é mensagens que as pessoas estão precisando de ouvir, é mensagens da palavra de Deus. Amém? Então, você que está aqui no Facebook, compartilhe pelo Facebook com os grupos, com os seus amigos em comum, amém? Antes de nós orarmos, pelos propósitos, eu vou estar mais uma vez apresentando o nosso voto, né? Tá aqui, nós estamos orando todos os dias por esse voto. Os obreiros, o grupo Relógio de Oração e nós aqui estamos orando. E de terça-feira para cá, entrou mais pessoas no voto de R$1.000. Entrou a evangelista Fátima aqui da sede, no voto de R$1.000. Entrou a sua nora,
a Aline no voto de R$1.000. Eu queria até que os irmãos seguissem o exemplo da evangelista Fátima, convidar pessoas da sua família para entrar no voto, porque, irmão, esse voto é espiritual. E quando você falar que é para comprar o lote de uma igreja que tem dado fruto, da casa pastoral, aí é que as pessoas vão ter prazer de ofertar a casa de Deus, a obra de Deus. Entrou também a diaconisa Kênia, da nossa congregação da Vicente Pires. A diaconisa Kênia é da IPFN da Vicente Pires, aqui Distrito Federal. Também entrou no voto a Igreja Pentecostal Fogo de Deus da Família, lá do Bugio. Pastor João Soares, pastora Rosimeire Soares e pastora Vânia são nossos amigos. Irmão, tem pastores e igrejas entrando no voto de R$1.000 pela sua própria igreja. E a gente vai estar orando aí pela Igreja Pentecostal Fogo de Deus da Família, para que Deus venha abençoar essa igreja. Eles entraram no voto de R$1.000, são nossos amigos. E entrou no voto o esposo de uma irmã, minha filha na fé, Tatiane, o Raul. O Raul entrou no voto, o esposo da irmã Tatiane, no voto de R$1.000. Irmão, é bênção de Deus, né? E você que deseja entrar nesse voto de R$1.000, me chama no WhatsApp. E se você não tem o meu WhatsApp, entre no Messenger e eu passo o meu WhatsApp no Messenger e a gente manda o número das contas disponíveis. Amém? E você que deseja dar uma oferta voluntária, também esteja abençoando. Eu louvo a Deus porque eu tenho 2 sobrinhas, elas são adolescentes ainda, e Deus colocou no coração delas, já tem alguns meses, de dar o dízimo. Elas são lá de Peneda Lagoas, de dar o dízimo aqui na igreja. E a minha irmã Márcia, ontem ela também devolveu o dízimo dela aqui na igreja, né? Ela não está congregando no momento, é conhecedora da palavra, mas ali devolvendo o dízimo. Então, irmãos, Deus tem abençoado. E eu fico feliz porque Deus está abrindo portas, né? Também você que tem uma causa na justiça, uma herança para receber, ou uma causa trabalhista, você pode dar uma grande oferta. Senhor, se o Senhor me conceder essa bênção, eu vou abençoar com aquilo que Deus colocar no seu coração. Você que tem uma empresa, você pode fazer um voto pela sua empresa, entendeu? Eu creio que Deus, Ele vai continuar abençoando. Teve uma empresa que deu uma oferta de 10 mil, teve um casal da Alemanha que deu de 20 mil. Então, Deus pode colocar no seu coração, porque o valor do lote é 1.200.000. E nós estamos na fé que nós vamos chegar lá, porque o povo de Deus vai ser movido pelo Espírito de Deus para entrar nesta causa santa com oração e com sementes. Amém? Sementes de amor, sementes de alegria. Glória a Deus, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos orar agora pelo mês de abril e por avivamento. Vocês também podem deixar nos comentários os pedidos de oração, que durante a semana a equipe do grupo Relógio de Oração vai estar orando pelos pedidos do YouTube, do Facebook. E eu também estarei orando pelos pedidos de oração que vocês deixarem nos comentários durante a semana. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença. Queremos Te louvar e Te agradecer pela Tua palavra, meu Deus. Tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra que vai tocando nos corações e trazendo salvação, transformação, refrigério, cura, batismo com o Espírito Santo, milagres, meu Deus, a todos os níveis. Pai, queremos interceder pelo mês de abril de 2021. Queremos consagrar e santificar esse mês ao Senhor, acreditando que será um mês abençoado, um mês onde o Senhor estará colocando as suas mãos forte e poderosa de uma maneira toda especial. Meu Deus, queremos Te pedir, Pai, que o mês de abril seja um mês onde o Senhor venha revelar a sua glória e a sua Shekinah. Pai, porque o propósito de hoje é o propósito de avivamento.
E nós clamamos por um grande avivamento nas igrejas. Nós clamamos por um grande avivamento no meio do teu povo. Uma manifestação do teu poder muito grande, que venha trazer cabo a esta pandemia, que venha trazer muitas curas, que venha deter a ação deste vírus, a ação deste mal, que venha trazer, Senhor, salvação para os pecadores, portas abertas, Pai, para o desempregado, para o pai de família que está passando necessidade, passando fome. Pai, que o reino venha a ser revelado, Pai, nos corações, que este avivamento venha trazer as bênçãos vindas do trono da graça, as bênçãos que o governo não pode dar, mas que os céus estão com as portas abertas para dar. Que venha trazer a chuva do Espírito Santo, a chuva seródia que rega a terra, a chuva do Senhor, meu Deus, a chuva de avivamento, alabacamandai, astec, mintria, labai, osubriter, mintria, astec, midácia, terra, a chuva de Deus, manda a tua chuva, meu Deus, para regar a terra, a chuva para regar os corações, a chuva do Espírito de Deus. Visita os nossos membros e congregados, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão fracos, fortalece, Senhor. Visita os irmãos que estão assistindo essa live, vai dando um abraço de poder, um abraço de fortaleza, um abraço de avivamento, um abraço de unção de Deus, Pai. Eu queria falar para a irmã Sulide Francis Laine. Queria falar para a irmã que Deus está trazendo a chuva sobre a sua casa, amada. A chuva do Espírito Santo, a chuva de Deus. Deus está derramando sobre a sua casa. Alamandara subrinarabia decamácia. Oh glória, receba, minha amada, a chuva de Deus na sua vida. Alamantes como neve, astec me flaia, dema suide camanave, asteme candaraia. Oh glória! Deus está, aleluia, nessa tarde repreendendo maldição genética. Glória a Deus, informações genéticas malignas. Deus está repreendendo na vida de famílias. Glória a Deus. Deus está repreendendo maldição genética. Alacantou. Decamaia, porque a palavra vai até juntas e medulas. Ô glória, e muda tudo. Terra, manto. Alaia, dec, decamácia. Decmintre asteme andarábia, terra de mistério. Tem uma pessoa aí que Deus está me revelando. Essa pessoa, eu não sei se essa pessoa está assistindo agora, vai assistir mais tarde, mas Deus está mostrando uma pessoa que vai ter acesso, né? Ou já está tendo essa live. Que você tá para fazer uma mudança mesmo de endereço, e Deus está provendo tudo para essa mudança, porque é uma mudança longa, né? O gasto é grande, e Deus está preparando tudo para essa mudança, para você fazer essa mudança, entendeu? Deus está preparando, provendo tudo, para você fazer esta mudança. Amém? Receba aí a provisão de Deus. Ô glória! A chuva de Deus está regando a terra. Entra lá, mantroplex, na trufas, tequimitlé, na téria flaia, naracobandara, sebrinai, Deus de mistério. Aleluia, Deus está trabalhando, irmãos. A chuva seródia está regando a terra. A chuva de bênçãos está descendo. Quantas provisões, quantas surpresas, quantas portas abertas. Pessoas se alegrando pela surpresa, pela provisão, pela porta aberta, louvando, engrandecendo e agradecendo ao Senhor. Eu vejo chegando respostas. Eu vejo as bênçãos sendo liberadas.
E pessoas se alegrando e agradecendo a Deus com espírito de ações de graças. Espírito de gratidão. Alacandará, bandara, praia, subinai. Aquilo que estava demorando, aí está chegando. Aquilo que estava já, assim, você já perdendo a esperança, a paciência, está chegando. Ô glória! Olha a providência aí chegando, está chegando, ô glória. Terra de mistério. Ô glória, Deus é fiel. Tem coisas que você estava esperando, que você já até perdeu a esperança naquilo. Mas está chegando. Está chegando. Deus está dando ordem. Deus está liberando. Deus está abençoando. Labaracomanai. Teve pessoas que falaram assim: pastor, eu estou para receber um dinheiro, que eu trabalhei muito tempo, e se eu receber eu vou dar a metade para a compra do lote. Teve outras pessoas: pastor, tem uma fazenda herança, se for vendida eu vou dar uma oferta para compra do lote. É coisas assim que Deus está liberando. Deus está liberando coisas que já está assim na espera, sabe? E Deus está liberando, viu? Faça voto com Deus. Faça voto com Deus. Faça propósito com Deus. Eu achei lindo porque teve um irmão que ele fez o voto dos R$1.000 e ele já pagou. E ele falou assim: pastor, essa obra é muito especial. Eu já vou fazer outro voto de novo. Só ore para Deus continuar abençoando o meu trabalho. Então, irmãos, é lindo o cristão que tem amor pela obra. Já tem pessoas que deram os R$1.000 e estão renovando o voto. Coisa linda, irmãos. É coisa linda mesmo. Eu estou maravilhado porque eu estou vendo o Espírito Santo movendo os corações. Porque é um propósito espiritual, o voto é espiritual. Nós estamos fazendo isso no Espírito. E quando as coisas é no Espírito, Deus move, Deus faz. É maravilhoso. Glória a Deus. Queria avisar os irmãos aqui do Distrito Federal, da IPFN, que à noite, às 19h30, nós teremos culto presencial. E vocês são os nossos convidados. Culto presencial. Vai estar hoje trazendo a palavra o pastor Márcio, de Maceió, Alagoas. E segunda-feira, às 20 horas, live teológica com o pastor André Santos, que é o meu vice. É uma benção, pelo Facebook. E terça-feira, a nossa live da palavra, viu? Terça-feira é a live da palavra. Amém? Terça-feira, às 20 horas, estejam conectados conosco. Terça-feira, às 20 horas, a live da palavra. É uma live onde Deus tem curado muitas pessoas, libertado. Eu louvo a Deus porque toda semana eu recebo testemunho da live do domingo e testemunho da live das terça-feira. E são testemunhos muito edificantes, testemunhos maravilhosos, né? Esse final de semana mesmo, Deus fez milagre na vida de uma pessoa que eu orei. Foi lindo assim o que Deus fez. Então eu estou feliz porque Deus está fazendo muitos milagres e sinais. E essas lives estão chegando a pessoas que nós não conhecíamos. E essas pessoas, além de assistir às lives, né, algumas se inscrevem no canal do YouTube, outras nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram. Elas ainda entram em contato conosco, irmãos. E a gente vê ali a testificação dessas pessoas. Então eu vejo que é um trabalho sério essas lives. A palavra está impactando vidas, está sendo maravilhoso, né? Você que é obreiro, que quer crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus,
lá no nosso canal do YouTube, nós temos um curso escatológico de escatologia. O que é escatologia? É a matéria que trata dos fim dos tempos. Nós temos lá no canal disponível um curso de escatologia completo. Fala sobre a grande tribulação, sobre a vinda de Jesus, sobre o milênio, sobre o novo céu e a nova terra, sobre o juízo final. Está lá no canal do YouTube, um curso completo de escatologia. Você pode se inscrever no canal e entrar lá. Tem uma irmã, Cláudia Teles, eu vi aí. A irmã é de onde? A irmã poderia colocar aí nos comentários. Irmã Cláudia Teles, eu vi passando aí nos comentários. A irmã pode responder aí pelos comentários de onde a irmã é. Cláudia Teles. Antes de eu empretar aqui a bênção apostólica, eu queria falar algo para Cláudia Teles. A irmã é de onde? Fala aí nos comentários. Ô glória, irmão. Jesus é bom e opera. Glória a Deus. Eu sou de Salvador, Bahia. Minha querida, quando eu vi a irmã colocando nos comentários que tinha compartilhado a live, o Espírito de Deus mandou eu te dizer que Ele está pelejando por você, que esta peleja não é sua, é dele. Ele vai lhe surpreender e grande vai ser a sua alegria. Deus vai transformar um choro em um pranto em riso. Deus vai transformar a maldição em bênção. Um coração vai se arrepender muito e tu vai liberar o perdão e abençoar. E Deus manda lhe dizer que Ele está entrando aonde você não pode entrar. E Ele está tocando no coração de um homem, mudando uma situação por amor a ti, Cláudia Teles. Se alegre, cante e diga que Deus é grande. Deus está renovando suas armaduras. Deus está lhe dando uma espada nova. E Deus está lhe dando uma nova unção. Replex no pré-deplacho decamácia grande. Essa tarde Deus está marcando a sua história. Essa tarde Deus está fazendo algo muito lindo e tu vai testemunhar depois. No meio dos teus Deus cura uma mulher. No meio dos teus o Senhor liberta um homem. No meio dos teus o reboliço de salvação. Cláudia Teles está de pé. Labarabacamatargemisterremaçui. Terra manto, Deus é grande. Oh glória. Tem um mistério que Deus está me mostrando. Viu, Cláudia Teles? Que Deus manda ali dizer que você vai entender só depois. Mas eu vejo uma casa de número 188, viu? O número da casa é 188. Você vai entender esse mistério dessa casa que Deus está me mostrando, de número 188, depois, viu? É algo que Deus vai fazer. Fica ligado aí. Guarda a revelação, escreve, porque Deus é Deus. Darabanagashubinai. Deus é grande. Eu quero também louvar a Deus porque a nossa IPFN da Coroa do Meio, na direção da pastora Cléia Maria Dantas e do pastor Paulo, está em festividade, né? É aniversário da nossa igreja desde ontem, ali em Aracaju. E a IPFN está fazendo uma grande obra e não podemos parar. Aleluia, glória a Deus. Eu queria nesse momento agradecer a todos, né, que têm compartilhado, que têm divulgado o canal do YouTube, que têm levado essa mensagem para outras pessoas, e vocês que têm recebido de Deus. Que Deus abençoe vocês de uma maneira toda especial. Em nome de Jesus. Pode deixar os pedidos de oração aí nos comentários, que depois a gente vamos estar orando durante a semana toda. Amém? Espero vocês às 20 horas aqui no Facebook, na live da palavra. Amém? Eu vou empretar a bênção apostólica.
Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém. Amém, Merinha. Deus abençoe. Mônica, Jonathan, todos vocês, amado. O Humberto, que é nosso amigo, está inscrito lá no canal do YouTube. Deus abençoe a irmã Cléia, da Ocidental Goiás, missionária Claudiane de Aracaju, que é nossa filha na fé. Deus abençoe esse povo santo do Senhor. Amém?